Olá, salve! Vasco derrota o Fluminense no Maracanã e entra na briga por uma vaga na Libertadores da América. Vamos contar como foi o jogo no Maracanã, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi mais uma atuação muito boa do Vasco. Não vamos dizer grandiosa, fantástica, porque ainda falta alguma coisa para chegar lá. Não tem tanto talento, mas o Vasco tem uma entrega impressionante. A recuperação do time nesse campeonato, sobretudo nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, é alguma coisa admirável. O Vasco saiu de quem estava na zona de rebaixamento, brigando para fugir da última colocação do campeonato. E agora chega ao 8º lugar no campeonato com essa vitória de 2-0 sobre o Fluminense. Vitória categórica, indiscutível. Em nenhum momento o Fluminense deu alguma perspectiva na partida de que pudesse reagir. O Vasco mandou no jogo. Os primeiros minutos até mais equilibrados, o Fluminense tomou um pouco mais a iniciativa do jogo ali nos 10 minutos, mas depois que o Vasco se ajeitou, o Vasco tem uma maneira de jogar hoje bem definida pelo técnico Fernando Diniz e assimilada pelos jogadores, o Vasco deslanchou. E olha que o Verratti, o grande artilheiro do time, o maior fazedor de gols do Vasco na temporada, está fora dos jogos, está na reserva. Ryan virou o centroavante e o técnico encontrou 2 jogadores para atuarem pelos lados, o Nuno pela esquerda e agora o Andrés Gomes, colombiano, pelo lado direito. E quando ele mexe no time, ele tem opções. Tira o Nuno, entra o David. Tira o Andrés, pode botar o Ryan na direita e colocar o Verratti de centroavante. Felipe Coutinho tem um substituto, que é o Matheus Cunha, ex-jogador da base do Flamengo. Enfim, o Vasco tem reposição de peças. O Puma Rodrigues, por exemplo, não entrou no jogo, porque foram muito bem os laterais, tanto Paulo Henrique na direita quanto o Piton na esquerda. E, finalmente, o Vasco tem uma zaga. Tem 2 zagueiros respeitáveis, confiáveis, que são o Cuesta e o Robert Renan. E olha, hoje não jogou o Hugo Moura no meio de campo. Acho até que ele perdeu a posição, porque o Barros como primeiro volante, o Tietê como segundo, o Coutinho como criador, esses 3 jogadores deram equilíbrio ao meio-campo do Vasco. Não foram poucas as vezes que nós vimos o Felipe Coutinho vir aqui entre os zagueiros para iniciar jogadas, porque os homens de meio de campo não estavam muito marcados pelos adversários. E o Fluminense, o que dizer? Que queda de produção tem o Fluminense? Já tinha jogado muito mal contra o Juventude. O primeiro tempo foi um horror. No segundo tempo deu uma melhorada quando entraram os garotos John Kennedy e Riquelme. E nesse jogo contra o Vasco, de novo, o Fluminense não produziu nada. Até seus principais jogadores, os de meio de campo que vinham jogando boas partidas, Martinelli, Hércules e o Acosta, nenhum deles esteve bem, nem o Martinelli, que é o melhor dos jogadores de meio campo do time do Fluminense. Lá na frente, Cano perdeu o jeito de fazer gols. Teve uma vacilada do Vasco no começo da partida, do Barros. O Cano ficou frente a frente com o goleiro Léo Jardim, tentou fazer o gol e o goleiro defendeu, mandando a bola para o lado. E os pontas do Fluminense, que são jogadores de velocidade, Canóbio na direita, Serna na esquerda, não estiveram bem. Enfim, mais uma atuação apagada do time do Fluminense. Portanto, uma vitória sem dúvida alguma merecida do Vasco, construída com um gol em cada tempo. 37 do primeiro tempo, o Ryan arrancou pelo meio e soltou uma bomba, ela desviou na perna do Freitas, que tentou bloquear e matou a ação do goleiro Fábio. 1-0 para o Vasco. No segundo tempo, também Ryan pelo meio, soltou a bomba de fora da área, o goleiro Fábio aí falhou. Tentou encaixar a bola, ela bateu, saiu, sobrou para o Andrés Gomes, que tentou meter no canto, aí o Fábio se recuperou, fez uma grande defesa, mas a bola sobrou numa terceira chance da jogada para Nuno, com um gol vazio, fazer o gol do Vasco, o segundo gol. O Vasco teve apenas 48% de posse de bola, o Fluminense teve mais 52%. O número de finalizações foi parecido, 10 do Vasco, 9 do Fluminense, 5 certas do Vasco, 4 certas do Fluminense, só que o Fluminense finalizou muito mal,
quando o Keno entrou na ponta esquerda, ele entrou no lugar do Canóbio. Canóbio jogava na direita, aí o Serna foi para lá, depois entrou o Soteldo. Enfim, as mudanças processadas pelo técnico Zubeldia, todas elas muito previsíveis, sem mudar a maneira de jogar do time, não deram resultado. E o Keno ainda perdeu 3 oportunidades isolando a bola, chutando como se fosse uma bola de vôlei, jogando lá na arquibancada. Mal o Fluminense pela segunda vez consecutiva, na outra ele conseguiu vencer o Juventude por 1-0 no último minuto. Dessa vez não teve a mesma sorte. O Vasco venceu por 2-0, com sobras, com merecimento. Aquele recado para você, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!